Este webinar é organizado no âmbito da 20ª edição do curso online em farmacovigilância para profissionais de saúde e, no fundo, também é o terceiro webinar que estamos a realizar, de forma também aqui de alguma forma também festejarmos, digamos assim, estes 10 anos deste curso, que já vai então na 20ª edição. Pronto, eu gostaria de dizer então, o meu nome é Teresa Herdeiro, eu sou a coordenadora do curso na Universidade de Aveiro, está connosco também a professora Esther Navarro, que juntamente com outros colegas de Valladolid, também da Universidade, coordenam este curso, a quem também agradeço muito a presença. Este curso é então... é depois aqui em Aveiro, organizado então pela UNAV, e hoje vamos ter connosco, e desde já o meu agradecimento, a professora doutora Fabiana Varal. A professora doutora Fabiana Varal é uma especialista na área da farmacovigilância e da farmácia clínica, é professora na Universidade de São Paulo, portanto em Ribeirão Preto, e neste momento está a fazer o seu pós-doc no Canadá, e portanto, mais uma vez, muito obrigada, professora Fabiana, também por, no meio das suas tantas atividades, tirar um bocadinho para estar connosco neste seminário. A professora Fabiana vai nos falar daquilo que é a farmacovigilância também no Brasil. E, portanto, nós tivemos aqui, felizmente já é o terceiro webinar. Estes webinars são abertos ao público, portanto, a todos em geral, e é, no fundo, também um contributo grande para o conhecimento nesta área da farmacovigilância. Dizer-vos também que alguns de vocês já estão a fazer o curso e são de facto muito bem-vindos no curso, espero que ele esteja a corresponder às vossas expectativas, e os outros que estejam connosco e não estejam ainda também a fazer o curso, dizer-vos que o curso tem uma duração de cerca de 2 meses, correspondente a 120 horas, está acreditado pela Ordem dos Farmacêuticos, com 5 créditos, e, portanto, estes 2 meses vão sendo tutorizados pelos diferentes tutores, que vão corrigindo as vossas tarefas e dando-vos feedback, e vocês durante estes 2 meses poderão também distribuir o vosso tempo e a vossa disponibilidade ao longo deste período de tempo para poderem fazer estas diferentes atividades e estas diferentes tarefas. Da minha parte também é tudo, muito obrigada a todos por estarem connosco. Eu vou passar a palavra à professora Fabiana e depois no final vamos ter a oportunidade para colocar também algumas questões. Muito obrigada. Boa noite a todos, muito obrigada, professora Teresa, muito obrigada, professora Navarro. Para mim é uma honra estar aqui hoje. Aceitar o convite da professora Teresa, para mim, é uma gratidão imensa, porque ela foi também a minha supervisora na época em que eu fiz um intercâmbio em Portugal. Aprendi muito com ela, então, para mim, é uma satisfação muito grande estar aqui hoje para poder conversar um pouquinho sobre a farmacovigilância no Brasil. Eu vou tentar falar devagar, porque o meu sotaque é brasileiro, talvez tenha um poucas dificuldades em entender. Eu vou tentar compartilhar aqui minha tela, eu não estou acostumada com essa plataforma para colocar minha apresentação. Mira, compartir contenido a la derecha. Es que está en español, pero compartir pantalla. Na direita? Sí, a la derecha hay un botón morado. Vale, e aí... Não, para mim só mostra o botão à direita, como eu gostaria de ver o layout das pessoas que estão na... Vale, el siguiente icono, una flechita. Vale, asistentes, y el siguiente es compartir contenido. Não aparece para mim. Oi, Fabiana? Sim? Posso falar? Fabiana, tem uma tela roxa, tipo tracinho, como se fosse em direção logo abaixo. Achei. Se clicar nessa telinha roxa, aí tem a terceira, é para compartilhar. Achei, obrigada. Share screen. Gracias, Daniel. Obrigada.
Conseguem ver? Perfecto. Continua vendo o modo apresentação? Já está Muy bien. perfeito. Ok. Já está muito bem, Fabiana. Está bem, obrigadíssima. Obrigada. Então, só para contextualizar quem eu sou, a professora Tereza já comentou, o meu grupo de pesquisa, eu trabalho junto com o professor Leonardo e com a professora Maria Olívia, a Universidade da USP, que é a Universidade do Estado de São Paulo, especificamente a Faculdade de Farmácia, ela fica lotada na cidade de Ribeirão Preto, que é uma cidade no interior do estado de São Paulo. O grupo científico do qual eu faço parte e compartilho as atividades com esses dois docentes que eu mencionei, se chama Centro de Pesquisa em Assistência Farmacêutica e Farmácia Clínica, e nós somos especializados na condução de estudos relacionados ao cuidado farmacêutico e também aos estudos de farmacovigilância, como a professora Herdeiro comentou. Para contextualizar um pouco as atividades de farmacovigilância no Brasil, eu gostaria de começar discutindo o mercado farmacêutico brasileiro. Esse slide ele está um pouco desatualizado porque já saiu um anuário do ano de 2023, mas ainda assim é possível observar a magnitude e o quão grande é a produção de medicamentos no nosso país, no Brasil. Então, nós tínhamos 6.000, quase 7.000 produtos comercializados que faturaram em torno de 142 bilhões de reais. Então, o mercado brasileiro farmacêutico, ele é muito grande, ocupando, então, os principais rankings mundiais. Em 2021, em 2016, nós ocupávamos a 10ª colocação no ranking mundial de invoice de gastos com os medicamentos. No ano de 2021, nós subimos para a 8ª posição e as prospecções para esse ano é que nós estejamos na 6ª posição do ranking mundial de uso de medicamentos. E as principais especialidades que são utilizadas no nosso país, principalmente são essas daqui. A dipirona em 4º lugar, o cloreto de sódio, semaglutida, a famosa Ozempic, e a pembrolizumab. E, obviamente, quanto maior o consumo de medicamentos num cenário de vida real, maior as chances de ocorrências de eventos adversos. E é o que eu trago nesse trabalho desenvolvido por Santos e colaboradores, que fizeram uma análise no Banco de Dados Brasileiros de Internações Hospitalares, e eles observaram que houve um aumento crescente e sustentado nos óbitos relacionados ao uso de medicamentos em todas as regiões do Brasil. E também houve um aumento, sobretudo na região sul, de hospitalizações por 100.000 habitantes, também relacionadas ao uso de medicamentos, potencialmente relacionadas ao uso de medicamentos. Então, o Brasil, com o seu tamanho continental, ele precisa desenvolver políticas e ações que sejam efetivas para o controle da segurança e da efetividade e também da eficácia dos medicamentos. Antes de 1970, nós temos tentativas que, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, eram infrutíferas para a regulamentação da farmacovigilância. Apesar de promulgações de leis, de decretos terem acontecido durante esse período, nós vimos que elas não foram efetivas do ponto de vista para regulamentar a segurança do uso dessas tecnologias em saúde para a nossa população. E um dos exemplos que eu trago aqui, que é um exemplo de cenário mundial, é a talidomida. Já havia relatos no exterior de que a talidomida causava teratogenicidade, e em 1961 o Brasil ainda comercializava esse medicamento, tendo sido suspensa a sua comercialização para o uso como antiemético em gestantes somente em 1962,
depois da criação do Laboratório Central de Controle de Drogas e Medicamentos, que infelizmente não desempenhou a sua função prévia em 1961, já com esses relatos de tentar minimizar o impacto negativo da talidomida na nossa população. Em 1971, foi criada a Central de Medicamentos. E a Central de Medicamentos, nessa data, ela tinha principalmente a intenção de regulamentar medicamento para distribuição e acesso. As questões de segurança ainda eram negligenciadas com essa criação desse órgão dentro do Ministério da Saúde. Apesar dela estar em vigor até 1992, quando houve a criação da Anvisa, tema que eu vou discutir com vocês mais à frente. A primeira legislação que trata, então, sobre a segurança do uso de medicamentos, mas não com o termo farmacovigilância, foi promulgada em 1973, com a Lei 5.991. Essa lei vigora até hoje e ela traz consigo pontos importantes que os farmacêuticos precisam desempenhar, sobretudo, para que o paciente tenha uma prescrição adequada e o uso seguro do seu medicamento. A Lei 6.360, também, que é um decreto que é vigente até hoje, traz também um pouco de forma mais explícita ações que visam o monitoramento da segurança do medicamento na nossa sociedade e quando também o detentor de registro, o laboratório, pretende lançar um produto no mercado. Mas ainda era muito frouxa essa legislação. Com a nossa Constituição Nacional, em 1988, que trouxe que a saúde é um dever do Estado, isso mudou no nosso país e foi o início de uma transição epidemiológica e legislativa importante, porque a partir desse momento se iniciaram, então, as mudanças que facilitaram a implementação efetiva da farmacovigilância no nosso país. Em 1988, a nossa Constituição preconizou que as ações de saúde fossem conduzidas pelo nosso Sistema Único de Saúde com a Lei 8.080, que os objetivos traziam e trazem, porque ainda é vigente, a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde, e o objetivo número 2, que está diretamente relacionado às ações de farmacovigilância, que é a promoção e a proteção da saúde do indivíduo por meio da redução de riscos de doenças e outros agravos no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal. Quando a gente pensa em outros agravos, a gente pode pensar em iatrogenias e também em reações adversas a medicamentos. E por que é importante a gente comentar um pouco sobre o nosso Sistema Nacional de Saúde no Brasil? Porque ele foi dentro do SUS, dentro dos hospitais brasileiros, que a farmacovigilância se iniciou. Em 1995, houve uma primeira proposta de um Sistema Nacional de Farmacoepidemiologia, porém as discussões elas não foram promissoras, não houve uma aplicação efetiva dos membros que faziam parte dessa proposta para que de fato implementassem as ações de farmacovigilância no Brasil. E com a Constituição Nacional de 1998, com o advento do SUS, foi possível também organizar a nossa Política Nacional de Medicamentos, que ela trouxe todo o arcabouço, todas as necessidades que o Brasil deveria atender para que fosse possível estabelecer a segurança necessária, a eficácia e a qualidade dos medicamentos que vão ser lançados e já estão sendo comercializados no nosso país. Essa política, ela
teve também como objetivo promover o uso racional de medicamentos e garantir o acesso à população àqueles medicamentos considerados essenciais. Então, a gente consegue observar, por meio das diretrizes da Política Nacional de Medicamentos, que, para além do acesso de medicamentos essenciais, que por definição são aqueles que são seguros, efetivos, que têm um risco-benefício a um custo favorável e de qualidade, para atender a uma demanda pública importante de saúde para o tempo necessário. Então, a Política Nacional de Medicamentos, ela preparou o governo brasileiro, as instituições que têm, os stakeholders que fazem a tomada de decisão, a desenvolver estratégias para implementar de fato o acesso à disponibilidade de medicamentos essenciais, a produção desses medicamentos e não só isso, também a monitorização da segurança e o uso racional dessas tecnologias em saúde. Esses pontos eu destaco nas diretrizes 1, 2, 3 e 4 da nossa da nossa portaria. Então, na diretriz 2, que traz a regulamentação sanitária de medicamentos, aqui faz uma menção importante para as atribuições dos detentores de registros de medicamentos peticionarem a autorização de acesso ao mercado. Na diretriz número 4, que é a nossa diretriz que trata sobre promoção do uso racional de medicamentos, tem-se explicitamente as ações da farmacoepidemiologia e da farmacovigilância, por meio de ações educativas contra a automedicação e também com guias e diretrizes para que os profissionais médicos possam prescrever medicamentos essenciais e as farmácias ligadas aos sistemas de saúde, ou seja, as farmácias públicas, também possam dispensar principalmente os medicamentos genéricos. Posta essa organização regulamentada pela Portaria Nacional de Medicamentos, em 1999, houve a possibilidade, então, por meio da promulgação da Lei 9.782, da criação da Anvisa. A Anvisa é a agência regulatória brasileira responsável, então, pelo registro, pela autorização de pós-comercialização, pela autorização de registro de medicamentos, e uma seção dela, né, uma diretoria, que é responsável pelas ações de farmacovigilância. Essa Lei 9.782, ela foi importante porque, de fato, foi ela quem definiu o Sistema Nacional de Farmacovigilância no nosso país, do qual o Sistema Nacional de Farmacovigilância faz parte. Em 2000, houve a instituição da Unidade de Farmacovigilância. Atualmente, ela é conhecida como Gerência de Farmacovigilância, onde está sediado o Centro Nacional de Monitorização de Medicamentos, que eu vou comentar mais adiante a sua funcionalidade. Nesse período do ano de 2000, em que a instituição da UFARM aconteceu, foi, então, lançado um formulário eletrônico para que os profissionais da saúde pudessem, então, realizar as notificações de reações adversas a medicamentos e desvios de qualidade de medicamentos. Em 2001, o Brasil ele se torna o 62º membro oficial do Programa Internacional de Monitorização de Medicamentos da Organização Mundial da Saúde, por meio da implementação da Portaria 6.906, que é responsável pela criação do nosso Centro Nacional de Monitorização de Medicamentos. É o Centro Nacional Brasileiro de Monitorização de Medicamentos, que é sediado na Anvisa,
na GFARM, na Gerência de Farmacovigilância, que é responsável atualmente por todas as ações, estratégias e análises, monitoramentos que estão em vigência hoje no nosso país. O ano de 2002 foi um marco regulatório bastante importante, porque, como eu mencionei anteriormente, foi no hospital público que a farmacovigilância brasileira de fato foi implementada com a rede Hospital Sentinela. Essa rede, ela era composta, nesse período, por hospitais que continham residências médicas de grande porte, de elevada complexidade, que receberiam uma verba do nosso governo para desenvolverem ações de farmacovigilância. Por exemplo, a Anvisa solicitava o monitoramento de uma determinada tecnologia de saúde, quer seja medicamento, quer seja um homoterápico, quer seja um dispositivo médico, e a rede Sentinela, os hospitais desempenhavam a monitorização desses produtos que eram utilizados dentro desses estabelecimentos. Então, para além disso, a rede Sentinela também foi uma importante estratégia para capacitar recursos humanos para as ações de farmacovigilância. A rede Sentinela, ela tinha um foco específico para o nível terciário de atenção à saúde. Então, para que as atividades de farmacovigilância contemplassem também o nível primário, a atenção primária, em 2005 houve um programa em colaboração com a Anvisa, o Conselho Regional de Farmácia, que é como a Ordem de Farmacêuticos de Portugal, e também os Centros de Vigilância Sanitária. Com essa parceria, foi lançado o programa Farmácias Notificadoras. O programa Farmácias Notificadoras compreendeu um treinamento extensivo para os farmacêuticos responsáveis técnicos, para que eles pudessem coletar informações nas farmácias sobre reações adversas a medicamentos dos indivíduos que fossem ser assistidos nesses estabelecimentos de saúde, tanto os privados quanto públicos. As farmácias que participavam desse treinamento recebiam um selo contendo a frase Programa Farmácia Notificadora, para facilitar, então, a sua comunidade, a identificação da comunidade e do território, de que eles poderiam contar com os profissionais que atuavam nesses estabelecimentos para notificarem, reconhecerem e iniciarem as primeiras condutas quando da ocorrência de um evento adverso, de uma reação adversa. Infelizmente, esse programa ele não foi bem sucedido, ele caiu em desuso e ele vem sendo reformulado desde então com o intuito de facilitar a captação de informações sobre segurança dos medicamentos nas farmácias. 2002 foi o ano em que houve a rede Sentinela, mas no seu projeto piloto. Em 2008, o programa sai da fase piloto para ser efetivamente implementado. E nesse período, houve o lançamento do Notivisa, que vigorou até meados de 2018, depois que o Brasil foi considerado membro do ICH. Esse foi o principal formulário de notificações de reações adversas a medicamentos, inefetividades terapêuticas, queixas técnicas que foi instaurado no Brasil. E foi a partir do Notivisa que a farmacovigilância foi incorporada no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, porque com as informações obtidas pelas notificações, que não eram apenas relacionadas ao medicamento, essa documentação gerava fiscalizações e tomadas de decisões que vão impactar ou que impactaram na saúde pública e nas políticas públicas brasileiras.
Em 2009, o Vigipós, com a portaria 1660, foi incorporado como sistema de notificação de investigação de farmacovigilância e outros produtos, e em 2009, com a RDC número 4, houve um marco muito importante para o nosso país, referente à obrigatoriedade dos detentores de registros de medicamentos, sobretudo os brasileiros, a terem o seu sistema de farmacovigilância instaurado. Obviamente, para as indústrias farmacêuticas multinacionais, que já atendiam às regulamentações de seus países sede, já possuíam o sistema de farmacovigilância e alimentavam, portanto, o sistema do Notivisa. Porém, essa obrigatoriedade, ela não era aplicada aos detentores de registros de medicamentos do Brasil. Foi com essa RDC número 4 que, então, as indústrias brasileiras passaram a ter a obrigatoriedade em notificar as ocorrências negativas relacionadas ao uso dos seus medicamentos. Então, agora, no Brasil, nós tínhamos, então, obrigatoriamente as indústrias farmacêuticas no Sistema Nacional de Farmacovigilância, com a obrigatoriedade de notificar os seus produtos, e os estabelecimentos de saúde, em 2003, passaram também a ter essa participação com a portaria 5.529 e a RDC 36, que lança o Programa Nacional de Segurança do Paciente e a obrigatoriedade de monitoramento e a notificação mensal de eventos adversos. É um programa que está vigente até hoje, mas que não há punições, sanções, se o estabelecimento de saúde não realizar as suas notificações relacionadas à tecnologia de medicamentos, por exemplo. A fiscalização ainda, ela não consegue abranger todos os estabelecimentos de saúde que o Brasil contém, então a fiscalização, ela acaba não tendo o suporte necessário para que os estabelecimentos consigam contribuir de forma efetiva para a notificação desses incidentes. Em 2016, então, o Brasil ele se tornou membro do ICH, e isso foi um marco regulatório importante, porque todo esse arcabouço regulatório que eu comentei precisou mudar, para que o Sistema Nacional de Farmacovigilância passasse a ser padronizado com as diretrizes do ICH. Então, em 2018, o nosso sistema de notificação, que antes era o Notivisa, passou a ser o Vigimed. E aí começaram alguns problemas, porque no Brasil nós temos diferentes plataformas de captação de problemas de segurança de medicamentos, e com a adoção do Vigimed, foi estabelecido que esse seria o único canal de comunicação para as notificações de vacinas e medicamentos. O Notivisa, ele ainda acaba sendo utilizado para notificações de outros problemas, tais como os desvios da qualidade de medicamentos, problemas relacionados à hemoterapia e também a assistência à saúde em relação à RDC 36. Mas o Vigimed apresenta diferentes módulos a depender da categoria que a pessoa notificadora possui, seja profissional da saúde, seja detentor de registro de medicamentos, seja cidadão, porque aqui no Brasil qualquer usuário de medicamentos é apto a fazer a sua notificação, e a recomendação da Anvisa é usar o Vigimed para isso. Por conta, então, do Brasil ser membro do ICH, a nossa RDC número 4, de 2009, ela precisou ser revogada para que a RDC 406, de 2020, e a sua instrução normativa 63 pudessem vigorar, principalmente para as indústrias desempenharem as suas funções como
primárias na notificação ou no monitoramento da segurança do uso da sua tecnologia em saúde. Então, só aprofundando um pouquinho mais, a nossa RDC, a nossa Lei 9.782 foi a responsável pela definição do Sistema Nacional de nosso Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e cria a Anvisa como centro líder e centro responsável por fazer toda a fiscalização e monitoramento dessas tecnologias em saúde. E a nossa gestão, ela é tripartite, ela é do plano federal, com a Anvisa, o plano estadual, com as vigilâncias sanitárias, e os planos municipais, com as agências municipais. Então, a depender da notificação de um evento assistencial, por exemplo, essas 3 instâncias desempenham papéis específicos para avaliação, para tomada de decisão e, por conseguinte, para regulamentação do nosso mercado farmacêutico. A missão da Anvisa é, então, proteger e promover a saúde da população mediante a intervenção nos riscos decorrentes da produção e do uso de produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária, dá, então, a organização efetiva das ações regulatórias em farmacovigilância, que visa estabelecer, coordenar e monitorar os sistemas de vigilância toxicológica, farmacológica e controlar e fiscalizar os medicamentos de uso humano que representam riscos à saúde pública. Como eu mencionei anteriormente, esse é o organograma da Anvisa. A UFARM, hoje atualmente denominada Gerência Geral de Medicamentos e de Farmacovigilância, está sediado na 5ª diretoria e também é sede do Sistema Nacional, do nosso CNN, né, Centro Nacional de Monitorização de Medicamentos, que esse ano faz 25 anos, e em comemoração a essa data haverá um evento em agosto na Anvisa presencial para celebrar esse importante marco regulatório. E a nossa legislação também permite assessores ad hoc para contribuir na avaliação de temas importantes relacionados à segurança do medicamento. Então, a professora Tereza e eu somos membros da Câmara Técnica de Farmacovigilância da Anvisa e, periodicamente, nós nos reunimos para discutir assuntos de importância nacional sobre segurança dos medicamentos, como produção de alertas relacionados ao uso de medicamentos, avaliação de relatórios benefício-risco e entre outros. O nosso Centro Nacional de Monitorização de Medicamentos, então, ele desempenha toda essa ação, é ele que é o responsável pelas legislações e pelas ações que eu vou detalhar um pouquinho melhor agora. Então, com a conformação do nosso sistema de vigilância sanitária, eu mencionei que os projetos de hospitais sentinelas foram o berço da farmacovigilância, sobretudo no serviço público de saúde. E os pilares do projeto foram a busca ativa de incidentes e problemas relacionados ao uso de medicamentos, desvios de qualidade, inefetividade terapêutica, saneantes, ensaios clínicos, tecnovigilância, hemovigilância, a notificação qualificada, porque houve uma ação intensa para educar e qualificar os recursos humanos a como reportarem esses incidentes para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e a telemedicina, em que havia fóruns de discussão e mensalmente o webinar Sentinelas em Ação, com temas importantes que qualificavam a ação do gerente de risco e dos profissionais da saúde dentro do hospital a desenvolverem as ações de monitoramento de uso de medicamentos. E nesse tempo era o SINEPS, o Sistema de Informação de Notificação de Eventos Adversos.
Então, como eu mencionei anteriormente, não era um programa relativo somente à monitorização de medicamentos, também havia tecnovigilância e hemovigilância. E no período de 2003 a 2006, o Sinepes recebeu quase 16.600 notificações, mostrando a importância desse projeto piloto para a implementação, de fato, da farmacovigilância do nosso país. De 2005 a 2009, esse projeto saiu da fase piloto e ele ganhou uma importância muito maior para que aproveitasse, então, todos esses recursos humanos recém-qualificados e capacitados para as notificações de incidentes, e, então, o projeto, ele incorporou outros problemas ou outras tecnologias que também poderiam causar problemas pós-comercialização. E o SINAF, ele passou, então, a ser parte do Sistema Nacional de Notificação de Investigação, do VIGIPOS. Isso quer dizer que as informações coletadas por meio desse sistema são utilizadas para regulamentar e fiscalizar não só os medicamentos em si, mas também os serviços que são ofertados no nosso país. Então, para mostrar para vocês aqui a importância nessa fase da Rede Hospital Sentinela na colaboração da informação qualificada que era utilizada nesse período para as ações de regulamentação, nesse caso, em farmacovigilância. Profissional da saúde e outras pessoas que não estavam vinculadas à Rede Sentinela tinham, apesar de ter uma participação, ainda era mínima quando comparada com a rede. O programa Farmácias Notificadoras, como eu mencionei, tinha um objetivo de notificar eventos adversos a medicamentos e queixas técnicas, reconhecer riscos e danos na atenção primária, o combate à falsificação de medicamentos e agregar valor e utilidade pública à farmácia. Por diversos fatores, esse programa ele não conseguiu desenvolver-se, não conseguiu se implementar eficazmente no nosso país, sobretudo também por conta da formação, infelizmente, do farmacêutico, que ainda nas faculdades públicas é sumariamente voltada para trabalhar em indústrias farmacêuticas. As farmácias que participaram desse programa, elas tinham que estar, obviamente, regulamentadas no nosso conselho de classe, nas autoridades sanitárias e participar, então, da capacitação, assinando o termo de cooperação. 16 estados participaram desse programa, compreendendo 715 municípios, mais de 7.000 farmacêuticos capacitados e somente 534 notificações realizadas, o que demonstra que será que os farmacêuticos brasileiros na atenção primária conseguem reconhecer uma reação adversa a medicamentos para que ele possa notificar para a agência reguladora, ou ainda o modelo de dispensação que nós temos no Brasil permite com que o farmacêutico atinja o paciente para que ele possa realizar uma prática de cuidado farmacêutico quando necessário e identificar problemas de segurança? Nosso sistema, o nosso conselho de classe também traz outras notificações em farmacovigilância que são obrigatórias na farmácia, porém a fiscalização ela ainda é incipiente e os farmacêuticos que não fazem essa notificação, principalmente de medicamentos, não sofrem nenhuma sanção ou punição. Mas é importante destacar a RDC 67 de 2007, que fala sobre a segurança nas preparações dos medicamentos de manipulação, a nossa RDC 44, que também preconiza a notificação e a ocorrência de suspeitas de eventos adversos, a nossa resolução 50 de 2014, que traz a problemática da notificação dos anorexígenos,
houve um período em que esses medicamentos foram proscritos, mas por forte apelo da sociedade e de alguns segmentos médicos, esses medicamentos voltaram para serem comercializados no nosso país. A RDC 133 de 2016, que mostra a importância do monitoramento pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, utilizando o Notivisa ou qualquer outro formulário que venha substituí-lo. A RDC 197, que está relacionada com a notificação de incidentes e erros relacionados à vacinação. E a nossa RDC, que eu não poderia deixar de comentar, 13.021, que torna obrigatória a notificação pelos farmacêuticos de reações adversas a medicamentos, mas que, infelizmente, não acontece. O nosso marco regulatório, como eu comentei, foi em 2009, com a RDC 4, que trazia essas problemáticas ou esses incidentes para que o detentor de registro de medicamento fosse obrigado a notificar. Então, suspeitas de reações adversas, de eventos adversos induzidos por desvios da qualidade, decorrentes do uso de medicamento que não foi aprovado no nosso país, decorrentes de interação medicamentosas, inefetividade terapêutica, intoxicação e uso abusivo de medicamentos. Essa RDC, então, ela trazia uma descrição pormenorizada de como o sistema de farmacovigilância do detentor de registro deveria atuar, com prazos de notificações, relatório periódico de farmacovigilância, inspeções que eles poderiam sofrer, programadas e não programadas, e ainda necessidade de elaboração de plano de farmacovigilância e plano de minimização de risco. Tínhamos, então, farmácia privada ou pública, que deveria participar do Programa Nacional de Farmacovigilância, agora as indústrias brasileiras e os estabelecimentos de saúde. Como eu mencionei previamente, com a RDC 529 e a RDC 36 de 2013, houve a implementação do Programa Nacional de Segurança do Medicamento, com o objetivo de qualificar o cuidado em saúde nos estabelecimentos, promover e implementar iniciativas voltadas à segurança do paciente e instituir um núcleo de segurança. Não é explícita a farmacovigilância nessa RDC, mas com os objetivos e o plano de segurança do paciente, bem como os guidelines que a Anvisa publicou em conjunto com o Ministério da Saúde, existem evidências importantes que incluem o medicamento como um potencial risco que merece ações preventivas e de monitoramento nos estabelecimentos de saúde para minimizar o impacto negativo que essas tecnologias podem desempenhar. Então, o núcleo ele é responsável por promover ações para gestão de risco, desenvolver ações para integração e articulação multiprofissional, promover mecanismos para identificar e avaliar a existência de não conformidades, divulgar e implementar o plano de segurança do paciente, acompanhar as ações vinculadas ao plano de segurança, estabelecer barreiras para a prevenção de incidentes nos sistemas de saúde, várias atividades relacionadas com o encaminhamento de comunicação com as vigilâncias sanitárias, a depender do evento, para que seja possível fazer também as auditorias e avaliar a causalidade entre a exposição, ou seja, o medicamento e o dano causado. Então, o núcleo de segurança do paciente, com o término ainda existem o programa da Rede Sentinela, hoje com um peso muito menor, porque a Anvisa e o Ministério da Saúde não aportam mais financiamento para as instituições, para os estabelecimentos. Então, o núcleo de segurança do paciente, em muitos hospitais, passou a atuar como a gerência, como gerente de risco da Rede Sentinela.
porque ele acaba sendo responsável, esse gerente do núcleo de segurança do paciente, em fazer todas essas atividades e delegar atribuições aos profissionais de saúde para monitorização não só dos medicamentos, mas também de outros agravos que podem ser induzidos por conta da assistência à saúde. Na conformação, então, do SINAF, eu destaco o Notivisa também, ele ainda é vigente, principalmente para as notificações relativas aos estabelecimentos de saúde, então, erros de medicação, danos induzidos por erros de medicação que poderiam ser prevenidos, eles devem ser notificados pelo Notivisa 2.0, que é responsável, então, pelo recebimento dessas informações relativas à assistência à saúde. As competências após a notificação dos núcleos é realizar a análise de risco para identificar a causa raiz, implementar as ações corretivas e preventivas, monitorar as ações implementadas, elaborar os relatórios gerenciais, comunicar os resultados para a alta direção do serviço e conduzir o processo de investigação, principalmente do Never Events ou o dos óbitos. E eu não vou detalhar muito, mas cada instância da esfera tripartite, ela vai ter uma atribuição diferente para que todo esse sistema funcione de forma a promover alterações na nossa legislação e promover a regulamentação do nosso mercado farmacêutico, com a Anvisa sendo responsável, então, pela coordenação, pela elaboração das diretrizes e pela comunicação de alertas em âmbito nacional, as nossas vigilâncias estaduais como centros importantes para também contribuir, sobretudo, com as auditorias, quando o sistema se coloca em face a um evento que precisa de uma investigação mais aprofundada, porque mostra um risco, uma segurança de saúde pública nacional, e as vigilâncias sanitárias municipais, por estarem mais próximas a esses estabelecimentos de saúde, como sendo centros primários que vão dar suporte aos profissionais quando da ocorrência de um evento adverso. E quando eles conseguem observar ou concluem que o evento merece ser escalado para instâncias maiores para tomada de decisão, então o caminho inverso ele é realizado. Esse gráfico, então, ele ilustra os eventos que são comumente notificados usando o Notivisa. A gente vê que tem muitos eventos classificados como outros, mas falhas durante a assistência à saúde, que é a barrinha da cor laranjada, ainda é bastante frequente, ou um dos mais frequentes a serem notificados. Mas se a gente olhar com calma esse gráfico, nós podemos ver a contribuição do uso de medicamentos em vários deles, como, por exemplo, falhas durante a assistência à saúde. O medicamento pode contribuir para que haja uma falha, um erro de medicação, uma inefetividade por conta de uma interação medicamentosa, a queda do paciente que pode ser induzida por algum medicamento sedativo, falhas na identificação do paciente que também podem levar a erros de administração e reações adversas, dentre outros. Perda de sonda, que também pode ser induzida pelo uso de medicamentos que pode obstruir a luz, o lúmen desse dispositivo. Notificação envolvendo medicamentos propriamente ditos, é só esse pedacinho aqui em cinza. Então, a gente vê que o Notivisa, ele de fato foi um instrumento importante para que o nosso sistema de farmacovigilância pudesse reconhecer esses incidentes e, a partir dessa informação, desempenhar medidas que vão proteger e recuperar a saúde da população brasileira. Inclusive,
de detectar eventos considerados graves, incluindo aqueles que levam a óbito, que a gente sabe que a subnotificação por medo, por desconhecimento, ainda é um problema grave mundial. Bom, até esse momento, quando a gente olha os indicadores de farmacovigilância propostos, o Brasil ele tinha tudo o que um Centro Nacional de Farmacovigilância precisaria para desenvolver um monitoramento pós-comercialização dessas tecnologias em saúde. Então, nós temos o Centro Nacional de Monitorização de Medicamentos, nós temos normas sobre farmacovigilância, nós temos a Anvisa, que é a nossa autoridade reguladora, nós temos um formulário, nós tínhamos, né, um formulário de notificação que era o Notivisa, o Periweb, a depender da instância que essa notificação acontecia. O sistema de farmacovigilância ele estava integrado nas ações de vigilância sanitária. Tínhamos também métodos para disseminação da informação de farmacovigilância e a existência de um comitê nacional, que é a Câmara Técnica. Porém, como eu tinha mencionado, em 2016, o Brasil se torna membro do ICH, e com isso houve a necessidade de reavaliar o sistema nacional que nós tínhamos. Nesse sentido, o nosso Notivisa passou a ser descontinuado para notificação de medicamentos e vacinas, para que fosse adotado o sistema da Organização Mundial da Saúde, que é o VigiFlow, que no Brasil se chama Vigimed. Então, por que houve essa necessidade? Para melhorar o processo de envio de notificações dos usuários e o recebimento dessas informações pela Anvisa, facilitar o envio das informações para o Uppsala Monitoring Center e, assim, promover gerações de informações para tomadas de decisões mais acuradas e também como uma tentativa de unificar as bases de dados de notificação de farmacovigilância no Brasil. Então, hoje, nós temos o Vigimed para notificações de eventos adversos de medicamentos e vacinas, embora nós tenhamos ainda o VaciSUS e outros sistemas para notificação de incidentes relacionados à imunização, mas nós também já estamos discutindo a interoperabilidade desses dados para que todos eles sejam transferidos para o Vigimed, e o Notivisa, como eu mencionei anteriormente, ele fica responsável ainda somente para as notificações relacionadas à assistência à saúde. Teoricamente, os erros de medicação, os danos causados pelos erros de medicação, têm que ser notificados pelo Notivisa. Em 2020, quando a gente teve, então, a pandemia da Covid-19, foi o primeiro ano em que o Brasil conseguiu cumprir a meta mundial de notificações, com o número de notificações recebidas pela Anvisa pelo Vigimed, sendo que a maioria dessas notificações foram realizadas, obviamente, pelas indústrias, e houve uma parcela importante, que eu julgo importante no ano de 2021, de cidadãos, mostrando que como a divulgação da farmacovigilância nos canais de comunicação de massa podem também recrutar, podem também promover educação em saúde, que vai gerar conhecimento para a agência regulatória a desenvolver o seu papel na proteção e recuperação da saúde. Então, com o Vigimed, nós tivemos que adotar os guidelines do ICH, e isso fez com que a nossa RDC número 4 fosse revogada para dar espaço para publicação para a RDC 406 de 2020, que dispõe sobre as práticas de farmacovigilância para os detentores de registros de medicamentos de uso humano e dá outras providências, e com ela a nossa instrução normativa, que é o número 63, que vai orientar aos detentores de registros de medicamentos como estabelecer, então, o sistema de farmacovigilância no seu portfólio, no seu programa.
Então, pela RDC 406 de 2020, o sistema de farmacovigilância ele é composto por documentos que vão descrever as ações de farmacovigilância, quem vai ser o responsável, quais vão ser os métodos utilizados, quais serão os recursos humanos disponíveis para que essa prática ela seja desenvolvida, como que é feito o treinamento, qual a documentação necessária que é preciso encaminhar para a agência regulatória, como eles vão estabelecer esses bancos de dados e as questões também da autoinspeção. Eu vou passar brevemente, porque depois vocês podem também consultar a própria RDC, mas a descrição de documentos é a estrutura, processo de trabalho, parceria, terceirização que a empresa vai adotar para auxiliá-la no gerenciamento de risco dos seus produtos. Dos recursos humanos, principalmente, quem é o responsável pela farmacovigilância, o que se espera de experiência dessa pessoa e quantos funcionários vão atuar nesse setor em específico na indústria. Quais serão as pessoas que vão ser responsáveis pelo processo de venda, de atendimento ao consumidor, como que devem ser dispostos os programas no treinamento, como os respectivos cronogramas de execução. Com relação à documentação, são os POPs as atualizações desses processos, instrumentos que são capazes também de detalhar como é a execução da atividade de farmacovigilância feita pela indústria. Aqui são alguns exemplos de procedimentos operacionais padrões que a nossa RDC exige, como coleta, processamento e codificação das notificações, o processo de análise regular, como que é feito o acompanhamento da notificação, o processo de detecção de duplicação, elaboração e implementação do gerenciamento de risco, como que é o processo de elaboração dos relatórios periódicos de avaliação benefício-risco, dentre outros. E os bancos de dados para o registro sistemático, atualizado e rotineiro das informações relacionadas às notificações que as empresas recebem. E esse banco de dados ele deve ser ser rastreável e conter informações de pelo menos dos últimos 20 anos, porque a qualquer momento a Anvisa pode solicitar acesso a essas informações para realizar análises de monitoramentos pós-comercialização. E a autoinspeção devem ser feitas as autoinspeções tanto pelo detentor de registro, como também a autoinspeção pelo Sistema Nacional de Farmacovigilância, principalmente pelos servidores da Anvisa. O nosso sistema, ele ainda abrange os relatos de incidentes sem danos, ou seja, os near misses e com danos, que são os eventos adversos, o relatório periódico de avaliação benefício-risco, que é dividido em 4 seções, que é o registro e a submissão de notificações de segurança de casos individuais, os relatórios periódicos de avaliação e o plano de gerenciamento de risco. Na avaliação em relação do benefício, monitorar a relação risco-benefício e informar a Anvisa alterações nesse equilíbrio ou ocorrência de sinais, e o gerenciamento de risco que vai ser apresentado por ocasião do registro. Então, é um documento, é o plano de farmacovigilância, que é um documento obrigatório quando a Anvisa vai peticionar, quando a Anvisa vai conceder, o registro ou a autorização de comercialização. O registro e a submissão de notificações de segurança de casos individuais é atualizado para suspeita de reações adversas, inefetividade terapêutica, interação medicamentosa, superdose, abuso de medicamentos, erros de medicação, uso off-label, exposição a medicamento durante gravidez, eventos adversos por desvio de qualidade e outras situações que possam ser objetos da farmacovigilância. As empresas têm um prazo de 15 dias corridos para encaminhar essa informação para a Anvisa pelo Vigimed, e as outras que não sejam tão graves podem ser
relatadas no relatório periódico de avaliação benefício-risco, ou ainda serem reportadas nas inspeções realizadas pela Anvisa. Minimamente, essas notificações, para serem válidas e reportáveis, ela precisa ter a identificação do notificador, a identificação do paciente, a descrição do evento adverso e o nome do medicamento suspeito. Os relatórios periódicos de avaliação benefício-risco é padronizado com o ICH, então não é nada diferente do que a EMA propõe, talvez num nível menor de maturidade da Anvisa, né? Mas esse documento ele consiste em atualização de dados nacionais e internacionais da segurança das tecnologias de saúde produzidas pelo detentor. A apresentação ela é feita por princípio ativo e a periodicidade precisa ser consultada no site da Anvisa para que seja possível verificar quando esse documento é obrigatório de ser encaminhado para a nossa agência regulatória. A data de fechamento é padronizada, então 70 dias para os relatórios periódicos com periodicidade de até 12 meses, 90 dias para o superior a 12 meses e também de 90 dias para os casos excepcionais, a menos que outro prazo seja determinado pela Anvisa. Para a elaboração da lista, ela é obtida a partir da lista de medicamentos aprovados pela Agência Europeia, dados da Câmara de Regulamentação do Mercado de Medicamentos, que é o CIMED, porque apresenta a relação de medicamentos comercializados no Brasil que não constam na lista da EMA, e há informações também do DataVisa, que é um sistema interno da Anvisa, onde é registrado todos os peticionamentos de registro de medicamentos no nosso país. E também pelo plano de gerenciamento de riscos, que são elaborados pelo próprio detentor de registro. Esse documento, o plano de gerenciamento, ele é padronizado com o ICH, então ele também deve ser apresentado como preconiza a legislação internacional na ocasião do registro de medicamentos, e ele contém um sumário do perfil de segurança do produto, dados epidemiológicos, as descrições de farmacovigilância que serão realizadas, dos riscos potenciais identificados, bem como os dados faltantes, as medidas específicas que vão ser tomadas para minimização de risco e a descrição também de ações adicionais propostas para minimização. Apesar dos avanços que nós tivemos nos últimos 25 anos, ainda o Sistema Nacional de Farmacovigilância brasileiro enfrenta desafios. O primeiro que eu gostaria de citar é a fragmentação nos sistemas de informação. Embora isso venha a ser minimizado com o Vigimed, a gente vem encontrando bastante dificuldades na harmonização dos dados prévios para que eles possam ser incluídos e implementados no Vigimed. Ampliação nacional e de fortalecimento da rede Sentinela, que hoje, infelizmente, não desempenha a mesma importância como desempenhava anteriormente, a subnotificação e a baixa qualidade de relatos, porque nós vimos que com os estudos desenvolvidos no nosso laboratório científico, o brasileiro não sabe notificar. A nossa completude dos relatos é de 0,4, o que mostra uma informação pobre, documentada nas notificações, então é preciso que ações educativas sejam promovidas para os profissionais de saúde, para os detentores dos registros de medicamento, para melhorar a qualidade da informação, para que a Anvisa tenha informação de boa qualidade, bem documentada, para que ela faça tomada de decisão baseada em evidências que tenham alta confiabilidade. Ainda a gente precisa aprimorar o sistema de farmacovigilância para os medicamentos novos, como, por exemplo, os biotecnológicos, terapias gênicas e outros medicamentos disponíveis no mercado mais recentes, e a sensibilização de profissionais e população para a notificação de eventos adversos.
E eu coloco também a fragmentação da nossa legislação. Apesar da farmacovigilância no Brasil ela estar instituída, não existe uma única legislação que atribua as dores, as necessidades e como cada ator nesse sistema deve desempenhar suas funções. Então, recentemente foi revisto todo esse arcabouço legislativo e uma nova legislação provavelmente será publicada com o intuito de sumarizar todas as informações relativas ao Sistema Nacional de Farmacovigilância em um único documento. Com isso, então, eu finalizo, eu espero ter atendido as expectativas, agradeço também, de novo, a professora Tereza e a professora Navarro pelo convite e me coloco à disposição, então, para esclarecer eventuais dúvidas. Muito obrigada.